Amém. Paz e graça para todo o povo que nos assiste, para todo o povo que vai nos assistir, para todo o escolhido de Deus ao qual vai dar de frente com essa live. Há uma preocupação da nossa parte em meditar na palavra e passar algo para o povo que de uma forma ou de outra tem tirado a atenção do que é necessário, porque o medo tem corroído, o amanhã tem dado preocupação. E eu já quero iniciar nessa noite te dizendo: o amanhã pertence a Deus. Então se sustenta em Jesus Cristo, se sustenta no Senhor, e Ele tudo fará na tua vida. O Senhor prometeu que iria cuidar de todo aquele que o aceitasse, que entendesse que o Filho de Deus veio para transformar, para salvar, para mudar a história. E quando nós falamos deste homem das mãos furadas, que muda a história, que tira do cativeiro, que sara as feridas, não tem outro modo de iniciar uma live falando de Jesus Cristo, mencionando essa palavra, tanto para mim como para o ouvinte. Se tem uma coisa que Deus preserva em tudo que vamos fazer, é a oração, é a comunhão. Eu quero te parabenizar por ter confiado no Senhor, por ter se sustentado nele, por ter crido, por ter a cada dia colocado as suas expectativas na sua fé, porque a nossa fé vai aumentando. E antes mesmo de começar essa live hoje, que é muito importante, um assunto muito importante para nossas vidas, nós não vamos começar de outra forma a não ser a base de oração. Nós vamos clamar a Jesus Cristo, nós vamos chamar a atenção de Jesus, para que tudo que nós viemos falar nessa noite não sejamos nós, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos conduzindo nessa noite para fortalecer a cada dia a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua conduta diante de Deus é muito importante. Deus não fará nada, Deus não moverá nenhuma palha para aqueles que não dão atenção ao ser chamado Jesus Cristo. Deus não pode trabalhar na vida daquele que não tem Deus como Salvador, como não tem o Deus da sua vida, amém? E eu já quero iniciar chamando meu irmão Diego. A gente vai começar uma oração bem forte para nós abordarmos os assuntos, amém? Deus abençoe. Inclina a tua fronte. Glória a Deus. Saúdo a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Que a graça e o poder do Espírito Santo alcance cada um de vocês que estão nas suas casas, aonde vocês estão, seja tocado pelo Espírito Santo. Vamos fazer essa comunhão aqui nas suas casas, onde vocês estão, aqui, que vocês que estão ao vivo, que vão assistir depois. Vamos orar agora, orar pelas suas famílias. Obrigado, Deus. Orar hoje, como é um dia especial, o dia das mães, um dia que eles dão específico para isso, mas nós sabemos que todo dia é dia do nosso familiar, é dia da nossa mãe, mas lembrar dela agora também nas suas orações, aonde elas estiverem, seja alcançado pelo poder do Espírito Santo. Vamos todos orar em uma só voz, uma só comunhão, onde vocês estão aí, em nome do Senhor Jesus. Grande Pai, soberano Deus, Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deste, meu Pai, de estar na tua presença.
pela tua confiança, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, meu Pai, pelo teu amor para conosco, para os nossos familiares, meu Pai, para cada um da nossa família, para as mães do Brasil, para as mães que estão neste mundo espalhado, para as mães que estão esquecidas pelos teus filhos, que ela seja lembrada nesta oração, neste momento, para as mães, meu Pai, que estão perdendo o amor pelos seus filhos, o amor aos alcances, o amor de Cristo, meu Pai, que o Senhor possa alcançar cada um de sua família, cada um, meu Pai, que estão nas suas casas, tirando todo tipo de espírito que não procede de ti, o espírito de confusão, o espírito que vem colocar medo, seja repreendido, o espírito que venha colocar, meu Pai do céu, depressão, que venha cair por terra neste momento, o espírito de enfermidade, meu Pai, saia, meu Pai, da casa dos teus filhos, das vidas de cada um, meu Pai, e do seu espírito, o Espírito Santo da verdade, que nos achegue, meu Pai, a cada um, que acolhe, meu Pai, do teu carinho, que os abrace, que eles venham sentir o poder do Espírito Santo, seja abraçado por elas, meu Pai, os filhos que estão abandonados por sua mãe, seja abraçado pelo Espírito Santo, as mães que foram abandonadas pelos teus filhos, seja alcançado pelo abraço do Espírito Santo neste momento, e Papai do céu, faz-nos, meu Pai, observar a tua palavra, e que esta live hoje venha ser o ponto, meu Pai, de mudança, o ponto, meu Pai, que nós venhamos acordar para estar contigo, que nós não venhamos ficar cocheando em teus pensamentos, mas voltar somente para o pensamento em ti, que é o pensamento que nos alimenta, que nos dá vida e que nos encoraja a prosseguir, meu Pai. Então, Papai do céu, toma, Senhor, meu Pai, de toda a casa, toma os seus celeiros, que não venha faltar o alimento na casa de cada um, em nome do Senhor Jesus, que este vírus seja repreendido, Senhor, na vida dos teus filhos, que estão acompanhando, meu Pai, esta live, que vão acompanhar, meu Pai, seja tomada por ti, Senhor, seja alcançada, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, e que esta palavra, as vidas venham se converter a ti, e aquelas que estão em ti venham se fortificar cada vez mais. Abre a nossa mente neste momento, para que tua palavra, para que teus louvores entre e faça morada, meu Pai, nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, do nosso pastor, o reverendo, que venha da sabedoria, para que ele possa falar e que nós vamos entender aquilo que o Senhor colocou no coração dele, no nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço essa rica oportunidade, nosso irmão Félix vai dar a continuidade, em nome de Jesus. Que bom, né? Estamos em comunhão. Nós agradecemos mais uma noite. Podemos trabalhar para Jesus. A Bíblia diz que o Filho do Homem, ele tinha uma preocupação especial com o seu povo. E ele não descansava. Assim somos nós, incansáveis a passar uma mensagem, a cuidar de alguns. Quero desejar parabéns a todas as mamães. É uma data muito especial, mas especial mesmo é completar esse dia com Jesus, com a palavra, se fortalecendo no poder do Espírito Santo. Jesus não muda, Jesus não falha, Jesus ele nunca falhou e nunca vai falhar, amém? Há momento que Deus se cala. Obrigado, Deus. E não ouço a sua voz. Momento que Deus se cala. E não ouço a sua voz.
vamos entrar na palavra, há coisas que tem que ser como Jesus quer. E nós vamos abordar um assunto bem importante hoje. Depois nós voltamos a fazer um louvor. Amém? Eu quero te dizer que nessa noite, o interessante hoje é nós estarmos debaixo da cobertura de Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa como tem que ser. Eu costumo dizer que a obediência no Espírito Santo é tudo. Amém? Eu quero orar e o pastor já vai iniciar com a palavra, depois nós voltamos a louvar. Pai amado, santo, Deus querido, nos conserva. Pai amado, santo, nessa noite é noite de aprendizado, nessa noite, Senhor, é noite ao qual iremos graças a Deus, uma mensagem ao qual necessitamos para essa época, ao qual necessitamos, Senhor Jesus Cristo, para trilhar, não sozinho, não desamparado, Senhor, mas cultivar o que é importante nos nossos corações. Amém? Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado por todos vocês, né? Deus abençoe a todos, irmãos que já estão conosco aqui, né? Aqui em casa, nosso irmão Diego, a Patrícia, o Félix, a irmã Cissa, os irmãos que estão presentes aí do outro lado, que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer a Deus pela vida de todas as mães, né? Que Deus continue abençoando vocês todas. Não vou citar os nomes, que é muitas, mas que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que cada filho, eles sejam gratos, né? Pelas mães que vocês são, vocês que estão me ouvindo. Todas as mães que fazem parte desse ministério, não somente daqui, mas de Santos também. E todas as mães do Brasil, né, que elas sejam reconhecidas pelos filhos, né, e que vocês sejam bênçãos na vida dos filhos de vocês, todos vocês, e que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a vida de cada um de vocês. Feliz Dia das Mães para todas, que Deus abençoe grandemente. Irmãos, convide agora as pessoas que você conhece para ouvir a mensagem. Nós vamos entrar nessa mensagem nessa noite. É uma mensagem um pouco complicada, porque nós vamos entrar no mundo espiritual. Então é uma mensagem que não é normal de ser pregada e que o inimigo luta muito para que as pessoas não descubra esses segredos ou aprenda essas coisas. É tanto que a gente não vê essas mensagens, são muito raros a gente ver essas mensagens. Então, um pouquinho do que eu tenho estudado muito sobre isso, e eu vou tentar passar para vocês. É importante vocês prestarem bem atenção, tá? Não tire atenção para nada, não deixe que ninguém atrapalhe você, porque o inimigo vai lutar muito para você se ocupar com alguma coisa, para você sair, e você consegue entender. Então, atente muito bem nesse exato momento para essa mensagem, que é uma mensagem que o inimigo luta muito para que as pessoas não tenham esse conhecimento, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez. Peço que você marque aí no seu caderno ou na sua Bíblia alguns textos que nós vamos ler. Amém? O texto que nós vamos usar de base, de início, é Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, e o verso 16 em diante é o texto que nós vamos usar como base. O verso 15, por exemplo, nós vamos iniciar o verso 15 do capítulo 13, tá bom? Daqui a pouco nós vamos dar início a essa leitura. Quero dizer aos irmãos que foi estendido, né, a quarentena, que não é mais quarentena. Nós já estamos aí caminhando para 60 dias quase, né, em casa. É um número assustador, mas como eu venho pregando desde o início, nós não estamos na quarentena, é 90 dias, no mínimo 2 meses e meio é o processo do coronavírus em todo o país. Então, irmão, só Deus para nos guardar, né? Então, se você analisar o tempo que nós estamos vivendo,
tem algo por trás disso que vai vir depois do coronavírus, não sei, tá previsto para 2023, que mata muito mais do que o coronavírus, né? Que é a tecnologia G5. Se a gente analisar que a tecnologia que a gente tem hoje, que foi aprovada, ela já é um risco, né? Ela já é perigosa. A tecnologia G5, que está sendo testada para, até mesmo aqui também no Brasil já está previsto para ser testada, ela está em teste. O primeiro teste da tecnologia G5, o primeiro teste matou 500 pássaros em 2 minutos. Então, é uma tecnologia perigosa, o sistema está preparando ela, né? Então, ela vai matar mais do que esse vírus, irmãos. Esse vírus aqui é só para a gente esquecer um pouco o que tá por trás, que é muito mais sério, né? A tecnologia G5, ela vai transmitir raios para o seu cérebro, que levará você a um câncer um câncer maligno, né? Que mata a pessoa muito rápido. Por exemplo, se você analisar o cérebro de uma pessoa, de um adulto, ele tem 2 milímetros só. E esses raios da tecnologia G5 ela consegue romper. Agora imagine uma criança que tem um milímetro só no cérebro, então é muito fácil de romper. E hoje as nossas crianças estão são todas presenteadas com celulares de alta tecnologia. Então essa tecnologia ela vai matar muita gente, e é o que está previsto para vir para as casas através de televisão, de celular. Por exemplo, a tecnologia G5, quando ela começar a ser usada, se você deixar um celular carregando no quarto, aquele celular pode perturbar o seu sono e causar doença em você, até mesmo carregando no quarto. Então, quando você atende, quando você coloca no ouvido, ele transmite raios que conseguem entrar no cérebro e causar câncer terrível. Então, irmãos, isso que a gente está vendo é só um começo, né, do que está previsto. Mas o que eu quero tratar, irmãos, é de algo muito mais sério, né, que está para acontecer. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a marca da besta, sobre o anticristo, sobre essas coisas que é importante que a gente não vê as pessoas pregarem. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, Félix, os irmãos estão aqui. Então eu peço a sua atenção, redobre a sua atenção, depois você passa esse vídeo para os seus familiares. Então atente muito bem para isso. Se a gente analisar a China, em 2017, ela fez o teste e foi aprovada a moeda digital. Então, o que vai fazer essa moeda digital? Essa moeda digital, ela vai assumir o lugar da cédula, do dinheiro. Então, onde ela começou? Ela começou a ser aprovada na China. Em 2017 já teve alguns testes sobre essa moeda digital, e essa moeda digital ela vai vir e vai assumir o lugar da cédula, do dinheiro. Então observe o esquema, como ele está sendo montado. Então observe, e qual é os benefícios disso? O que eles falam dos benefícios dessa moeda? É para prevenir a saúde. Então atente muito bem para isso. Então, qual é a ideia deles? Não, porque se a gente colocar a moeda digital ela tem mais segurança e automaticamente ela previne a saúde. No sentido do quê? De que a célula, quando você pega ela, o dinheiro na mão, você pode ser contaminado. Então pense na ideia comigo, raciocina comigo. O dinheiro, eles vão colocar na mente do povo que o dinheiro pode ser contaminado. Se eu passo a nota para o Félix e essa nota está contaminada, pode contaminar ele. É tanto que, se você analisar aqui no Brasil, já tem pessoas que não estão mais recebendo, nesse período da pandemia, recebendo em dinheiro o pagamento, e sim em cartão. Por quê? Porque no cartão ele corre menos risco de ser contaminado. Você consegue entender? Então, qual que é a ideia? A gente tira as notas, o dinheiro, e coloca a moeda digital. E a ideia que vem na mente do povo é para prevenir a saúde. Só que
A gente sabe que não é nada disso, irmãos. Então, qual que é a ideia? Se você analisar hoje, estudar um pouquinho, você vai ver. O número de assalto a banco multiplicou muito nos últimos tempos. Vou repetir, o número de assalto a banco multiplicou muito. O que eu vou estar falando para vocês é um vídeo muito perigoso. Ele é um vídeo perigoso, né? De estar na internet, porque a gente mexe com um sistema altíssimo, né? São homens que estão usados pelo inimigo, que governa o mundo, o mundo está sendo administrado por eles. Então, é um sistema poderoso. Então, a gente faz esses vídeos para alertar a igreja. Mas observe, se você analisar, os assaltos a bancos, eles aumentaram com um número espantoso nos interior, até mesmo na capital de São Paulo, Rio de Janeiro e em vários lugares. Agora, observe que isso não é por acaso, porque isso tem a política por trás. Por quê? Porque a ideia eles estão para implantar um projeto que, tirando o dinheiro, não tem como as quadrilhas fazer esses assaltos. Por quê? Quando ele faz esses assaltos, eles explodem caixas e levam milhões e milhões. Então, fora o que são contaminados, né, com aquele produto que contamina, né? Então, observe que eles precisam dar um jeito de parar com isso. Então, se não tem dinheiro, se tem moeda digital, não tem como ter assalto. Para quê? Então, ou seja, a ideia é que entre um sistema digital para que você passe a ter um crédito. Então, preste muita atenção nisso, irmãos. Por quê? Porque o dinheiro vai se acabar. Essa é a ideia. Então, eles já lançaram esse projeto, já tá sendo aprovado em alguns países para essa moeda digital. Então, o que eles vão colocar na mente do povo? É que eles estão prevenindo a saúde do povo, a saúde da população. E não é nada disso. Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você estuda as profecias, você vai entender, Patrícia, os irmãos estão nos ouvindo, que tudo isso é o preparamento para o anticristo. Tudo isso é o preparamento, aquilo que nós estamos estudando, vem estudando há anos e tentando passar para vocês essa ideia. Então, nós temos o conhecimento que esse governo único vai se manifestar, nós temos a certeza biblicamente que ele vai aparecer, eu digo que ele já existe, o sistema dele está operando, então o sistema está preparando para que esse governo assuma, que é o anticristo. Então observe que eles tirando o dinheiro, né, tira a célula, eles tiram a célula e colocam uma moeda digital. E aí essa moeda digital, você pode usar elas através de muitos sistemas, através do próprio chip que está sendo preparado em vários países, ele já funciona. Então, quem tem o chip não precisa mais de nada, você vai lá, passa o chip, tem todas as informações, todas as suas documentações, e você tem um crédito no banco, você pode comprar, você pode vender, e esse crédito é transferido para alguém, e assim vai, esse é o sistema. E então nós estamos próximo disso acontecer. Então, evangelista Félix, os irmãos que estão nos ouvindo, como a gente vai entender isso, né? E como que isso vai funcionar? Porque quando a moeda única, a moeda digital, ela começar a funcionar, esse sistema, ele precisa que as pessoas estejam acostumadas com esse sistema. Então, será um sistema implantado na mente do povo. Por isso que a ideia de Satanás é o quê? É enganar as pessoas com o sistema, com a tecnologia. A tecnologia ela é um grande instrumento de Satanás. Então, se você for estudar um pouco sobre magia branca, que trabalha na ciência, que trabalha na ciência e na tecnologia, a tecnologia ela é uma grande arma do diabo. Para quê? Para conseguir convencer as pessoas, enganar as pessoas. E ela vai enganar através da tecnologia, porque o mundo está... Ele necessita da tecnologia, ele depende da tecnologia, né, avançada. Então o mundo inteiro está assim. Então como que isso vai acontecer? É o que está escrito. Então, falando-se do anticristo, da besta que vai surgir da terra, não tem como a gente falar do sistema do anticristo sem a gente não falar dele, como que vai acontecer. Então, se a gente ler Apocalipse capítulo 13, a gente primeiro, para a gente notar e falar um pouco dessa marca,
a gente precisa estudar um pouco sobre a besta. Então, quando você lê Apocalipse, no capítulo 13, no verso 15, você que está comigo aí, abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus aí, você vai observar algo muito interessante. E a Bíblia vai dar alguns segredos. Então, não tem como a gente falar da marca da besta sem falar da besta, que é um grande líder, um líder poderoso que vai se levantar, né? Que o sistema está preparando essa posição para ele e vai entregar a ele esse poder, a saber, os 10 países poderosos, né? Como a Bíblia fala, entregarão a ele esse poder. Então, vamos entender um pouco essas coisas, né? Para poder a gente entrar no sentido da marca. O texto de Apocalipse, capítulo 13, o verso 15, diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adoram a imagem da besta. O verso 16 diz assim: e fez com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observe, é importante a gente notar algo muito interessante aqui no início, que o texto começa dizendo assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que todos fossem mortos, todos aqueles que não adoraram a imagem da besta. Observe que é importante a gente notar uma coisa, que esse líder que vai se levantar, que é a besta que sobe da terra, que é o anticristo, ela é revelada na Bíblia como o anticristo. Esse anticristo, ele precisa morrer e ressuscitar. Então tem muita gente fazendo analogia, simbologia de alguém que está vivo, mas só que é importante a gente notar uma coisa: esse anticristo, ele precisa ser, e ele vai ressuscitar. Então, ressuscitando ele, as pessoas serão forçadas a adorar essa imagem, e quem não adorar essa imagem tem que morrer. Então observe, o anticristo, ele vai morrer e esse vai ressuscitar. Então, ou seja, a besta que subir do mar vai dar espírito a ele, uma permissão de Deus, é importante a gente notar isso, e ele vai ressuscitar. Então observe, esse homem que será o anticristo, ele precisa ser morto, e aí depois ele vai ressuscitar. E observe que é importante notar, quando a gente chega no verso 16, Félix, ele diz assim: e ele vai fazer com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, sem exceção, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, qual que é esse sinal? Nós precisamos entender isso. O que significa esse sinal? Que sinal é esse? E observe que o texto aqui de João Ferreira de Almeida está dizendo assim: lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Agora, observe que nós vamos pensar um pouquinho, porque as traduções do original, no grego, a palavra marca quer dizer charagma. Charagma significa gravado, impresso. Então observe que como isso é interessante. Então será posto uma marca, e essa marca ela será impressa nas pessoas, ou imprimida, colocada, né? Porque esse é o texto original no grego. Então é muito importante a gente notar que isso não será espiritual, mas ele será físico. Então eu não posso chegar e falar assim: a marca da besta ela é espiritual. Não. Espiritual é o selo de Apocalipse 7, que é os assinalados por Cristo. Por quê? Porque o selo ali é do Espírito Santo.
Mas quando chega na marca da besta, esta marca que quer dizer charagma, que significa gravado, né? Gravado, é como se fosse uma gravação, é impresso, colocado ali. Ela fala na palavra negativa e não na palavra positiva. Então toda palavra negativa, ela não vem de Deus. E a saber também por causa do número, né? Porque se você pegar 66 dá 12, com 6, 18. Mas os números da perfeição, irmãos, é importante notar que está na Bíblia, são números totalmente diferentes, que é o número 7, que é a perfeição. 3 é a trindade. Quando se fala de 4, já sai fora, porque 4 é os 4 pontos da posição da terra. Então tem tudo isso. O número 1 é o único. Então o número 1 é importante, porque o número 1 também fala de Deus, porque Deus é número 1 e não há além dele. Então 2 fala de par, né? Então o número 11, ele é um número ímpar, não é um número positivo, também é um número negativo. É importante a gente notar essas coisas. Então observe que a marca da besta, ela é física. Por que ela é física? Vamos entender. Porque o texto diz do capítulo 17, quando do 16 essa marca for colocada, as pessoas serão obrigadas a colocar essa marca. Aí o texto vai dizer no 17, para que ninguém possa comprar ou vender se tiver o sinal. Então observe, ele está sentenciando, ele está dizendo, o texto está dizendo para João, ninguém vai poder comprar ou vender sem essa marca. Então observe que se a gente pegar a moeda digital, essa moeda digital, quando ela começar a funcionar no mundo inteiro, quando o sistema do chip que já está sendo implantado em vários países, ele for obrigatório, quando ele for obrigatório, o que vai acontecer? O sistema do chip, ele pode não ser a marca da besta, mas ele é um processo que inicia para isso. Você consegue entender? Então é um assunto muito importante que a política não quer que você saiba, os grandão não quer que você saiba, as igrejas que estão contaminadas com a maçonaria não quer que você saiba disso. Então observe, porque eles não vão pregar isso, mas observe que o chip, ele tem pontos que serão colocados. Então você pode observar que todos os países que foram aprovados o chip e foi feito os testes, eles serão ou na mão direita ou na testa. Não tem outro lugar. Então observe que as informações, a sua vida vai estar ali dentro daquele sistema, daquele chip, e o povo vai ser controlado por isso. Então eles vão ter um controle das pessoas, vão saber o que elas fazem, aonde elas estão e etc. Então eles terão controle. Eu estava falando para o Félix agora há pouco, irmãos, e é importante a gente notar isso, que antigamente a escravidão, ela era física. Como no sentido físico? Por quê? Alguém chegava numa fazenda e você via quem eram os escravos e quem eram os senhores, porque os escravos eram diferentes. Então as pessoas que estavam na escravidão, eles estavam ali, a maioria eram negros, né? E eles ficavam sendo escravos. Você estudar um pouco sobre Israel, os escravos que tinham naquela época, você vai ver que quando você olhava para os escravos, você já entendia que ele era escravo. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas são escravos, mas essa escravidão ela é invisível. Por que ela é invisível? Porque o sistema está escravizando as pessoas. O sistema ele está trazendo às pessoas, a população, uma escravidão que eles nem percebem. Então a pessoa pensa que é livre, mas não é. Ele é escravo. Escravo do sistema. Você consegue entender isso? Então atente muito bem para isso. Por quê? Porque tudo está puxando para chegar aonde nós estamos lendo. Você consegue entender? Então, eles prendem as pessoas com esse sistema que é implantado. As pessoas não têm saídas, eles são obrigados. Porque senão eles não conseguem comprar, eles não conseguem vender, eles não conseguem ter vida. Então eles serão rejeitados e desprezados, e tem muitos países que as pessoas já não entram em hospitais se não tiver o chip, eles já não vão à escola, os filhos já não estudam. Então tudo tem um porquê. Por exemplo, se daqui uns dias, Félix, se a pessoa não tem uma conta no banco, ele não tem algo que possa favorecer a ele, o dinheiro que ele tem não vai mais valer.
Então ele precisa estar ligado a uma conta, ele precisa estar ligado ao sistema. Você entendeu? Hoje tem as pulseirinhas que você vai lá e passa, tem tudo ali dentro de um chip naquela pulseira, que tem muita gente que usa. Então você chega, você abre porta, você vai no banco, você faz tudo por ali, e você digita o que você quer e é de certo. Então vai chegar um momento que o quê? Eles estão querendo tirar o dinheiro, por quê? Porque você vai ali, tira, saca o seu dinheiro no banco e você faz o que você quer com o dinheiro. Eles querem controle, né, pastor? Justamente, então você ainda tem um controle, mas isso vai sair da mão das pessoas. E aí as pessoas não vão ter esse controle. E observe que tudo está puxando para isso. Isso é importante notar. Quando chega no 17, ele diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, porque o número é o número de um homem, que é importante a gente também estudar sobre isso lá na frente. Ou seja, você vai pertencer a um sistema. Com certeza, o mundo inteiro vai pertencer a um sistema. Eu não sei se vocês ouviram, eu tenho pregado muito sobre isso, sobre dois tipos de pessoas que vai existir, que é o poder, né? A elite poderosa e a população pobre. Então eles querem ficar com essas duas classes. Por quê? Porque a população pobre será governada pelos ricos. Então é aí onde entra o negócio, o segredo da coisa. Eles não querem que eu sou médio, mais ou menos, vamos entender, a população pobre, e tem aquele que é mais ou menos ali, está estruturado. Não, eles querem ter o topo, a elite que governa, e a população pobre. Por quê? A população pobre será governada por esse sistema. Irmãos, para você entender o que está acontecendo. Então observe que aqui, o que nós aprendemos com isso? É que este homem, segundo a eficácia de Satanás, quando ele assumir o controle, Jesus disse que este homem iníquo ele ia se manifestar, né? E ele disse: quando vistes a abominação e a desolação, que falou o profeta Daniel, Jesus falou dele. O apóstolo Paulo falou dele, disse o iníquo, e ele se assentará como Deus e se opõe como Deus. E uma das coisas que ele vai fazer é tirar a adoração a Deus. É uma das coisas que ele mais trabalha, tirando a adoração a Deus. Então tudo que é culto em adoração a Deus, ele vai tentar parar com isso. Então observe que para isso acontecer, para essa marca da besta, ou vocês que estão me ouvindo aqui, os irmãos, para ela começar a funcionar, tem algo que me chama a atenção, ô Diego. É o quê? A Bíblia diz que Satanás vai fazer, que o anticristo, vai fazer uma aliança com Israel. Então, quando ele se manifestar, ele vai fazer aliança com Israel. Quando ele fizer aliança com Israel, o pacto, aí começa o início, o processo da tribulação. Começando o processo da tribulação, ele agora vai citar as regras. Então ele vai chegar e vai dizer assim: eu vim trazer a solução, porque o anticristo vem trazer a solução para o caos que está na terra. É importante você notar isso. Ele vai trazer a solução porque o mundo está sendo encurralado. As pessoas estão começando a passar necessidade. Então, a solução para as pessoas é o quê? É a economia. Se a economia estiver boa, se alguém apresenta fartura, então o povo vai para cima, porque a necessidade do povo é o quê? Financeiro, dinheiro. A decadência, por que o inimigo está atingindo a economia? Por quê? Porque o anticristo vai trazer a solução nessa área, que é justamente que é a necessidade das pessoas. Então observe, quando ele faz o pacto com Israel, aí o que acontece? Ele agora vai trazer as pessoas para uma responsabilidade no sentido do que? Vocês terão a solução. E observe que isso vai acontecer. É dessa forma. Ele vai dizer mais ou menos: olha, a solução chegou. Então, esse é o governante que vai governar o mundo. Não vai ser mais Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Macron. Este homem que se manifestará, o anticristo, ele vai chegar e aí alguém
vai dizer: este é o homem que trará solução para o mundo inteiro, não para um país só, trará solução para o mundo inteiro. Então ele chama as pessoas, e aí o que vai acontecer? Vai ser falado: vocês precisam da solução, só que é o seguinte, para vocês terem essa solução, vocês terem a comida na mesa, você puder cuidar dos vossos filhos, poder viver as suas vidas, vocês têm que colocar uma marca, e essa marca será na testa ou na mão direita. É simples da gente entender do que está escrito. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele fará com que todos colocarão essa marca. E observe que tudo já está, irmãos, trabalhando para isso. Isso é fato. Tudo já está sendo preparado. Essa é a ideia. Então observe que o ciclo está se fechando. Agora, observe que quando a gente estuda Apocalipse capítulo 13, verso 15, 16 ao 18, você vai entender tudo isso que eu estou explicando, porque as pessoas, ou Patrícias, elas vão aceitar. Por quê? Porque o anticristo, quando ele se manifestar, o anticristo ele vai trazer benefícios. Ele vem com uma solução, né? Justamente. O anticristo ele não vai apresentar derrota, ele vai apresentar solução, ele vai vir com benefícios. Por isso que as pessoas elas serão enganadas. Por quê? Porque ele vai agir na necessidade. Então é o que as pessoas querem. E observe que é o que está escrito. Por quê? Porque o mundo está sofrendo. Então ele vem com muitos benefícios. Você entende? É como um banco que apresenta para você um dinheiro, né? E quando você olha, uau, nossa, 10 mil reais está liberado para mim. Só que quando você vai para fazer as contas, você vai pagar quanto? 20. Então tudo tem um preço. E observe que aí ele apresenta a solução, mas tem um preço. Espera aí, você quer? Então eu vou cuidar de você e cuidar da sua família. Só que é o seguinte, você vai ter que pôr essa marca aqui, tá? Daqui para frente eu tenho que ter o controle. Eu controlo você. Justamente. Daqui para frente, quem vai controlar você sou eu. Essa é a ideia do anticristo. Agora, vamos caminhar um pouquinho. E eu quero falar com vocês o preço que as pessoas vão pagarem, as pessoas que colocarem essa marca. Nós vamos ver o preço, porque tem um preço a ser pago. Porque isso não ficará de graça. Então tem um preço a ser pago. Vamos ver o preço a ser pago. Vamos para Apocalipse 14. Apocalipse 14 e o verso de número 9. Apocalipse 14, 9. É louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco. Essa irmã Miriam, a Sueli, né? A sogra do Marquiel, a Vilma, os irmãos lá de baixo. Nós temos ali o Fabiano, né? O Gomes está nos assistindo também. Temos ali a Gilmara, os irmãos lá de Santos, todos os irmãos que estão me ouvindo aí lá no Nordeste, Bahia e Pernambuco, né? Salvador. Os irmãos estão me ouvindo lá em União dos Palmares. Deus seja louvado pela vida de vocês, todos vocês, no nome de Jesus. Mandar um abraço para todos vocês, estamos com saudades. Então, irmãos, abra aí em Apocalipse 14, 9. 14, 9 diz assim: E os seguia o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome.
Olha o verso 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Olha como isso é interessante, irmãos, e nos chama a atenção, porque o texto ele começa dizendo que o terceiro anjo voa e ele ouve uma voz, e a voz é: olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, né, o que vai acontecer com ele? Ele vai beber do vinho da ira de Deus no dia do juízo. E ele está dizendo mais: olha, ele será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro, que é Cristo. E observe no verso 11 que ele diz: e a fumaça do seu tormento sobe para sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Por quê? Porque é literal, isso não vai haver. Se a Bíblia diz que tem vida eterna, a Bíblia também diz que o tormento é eterno. Então ele não vai ter oportunidades mais de voltar ou sair do inferno. Quem receber essa marca, ele será lançado juntamente também aonde vai estar o anticristo, né? Vai estar a besta, o falso profeta, a besta que sobe do mar, e o falso profeta. Então essas pessoas serão atormentadas dia e noite. Por quê? Porque lá não haverá dia e nem noite. Então o tormento é eterno. Então observe, irmãos, que aqui há sentença para quem aceitar essa marca. Então quem receber essa marca, até mesmo por causa da necessidade dele, por causa da sua necessidade que ele está passando, e por aquilo que o anticristo oferece, essas pessoas eles foram alertadas muito antes. Então, porque querendo ou não, tem pessoas pregando isso, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que talvez nunca ouviu isso, mas Deus está alertando você, Deus está alertando as pessoas para que eles se despertem para isso, para que eles se convertam a Cristo, para que eles convidem o Espírito Santo a entrar e fazer morada e a cuidar da sua vida, para que ele possa ter uma vida em Cristo e poder ser salvo, poder ser livre dessas artimanhas, Diego. Então olha como Deus é tremendo. Aí aqui ele está dando a sentença para quem aceitar essa marca. As pessoas que aceitarem a viver dessa forma, as pessoas que estarão neste período. Então são milhares e milhares de pessoas, a Bíblia fala de milhares e milhares que aceitarão essa marca e que sofrerão o castigo. Por quê? Além dele ter um período em que o anticristo vai oprimi-los, porque na segunda metade, né, da aliança que ele fizer, nos 3 anos e meio final, ele vai se revelar quem ele é. Então ele não vai ser mais aquele homem bonzinho, aquele governo que veio no início apresentando coisas boas, mas sim ele vai se revelar, e a Bíblia diz que todos vão saber que ali o próprio Satanás vai estar incorporado nele, e Israel vai entender que ele não é o Cristo, que ele é o anticristo. Mas a Bíblia diz que no final dos 3 anos e meio da tribulação de 7 anos, Jesus vem com a igreja e os seus santos. E a Bíblia diz que Jesus destruirá o anticristo com um sopro da boca. Olha como isso é interessante. É importante a gente entender o poder que Cristo tem. Deus soprou no Mar Vermelho, e o que aconteceu? O mar se abriu. Imagina, irmãos, o poder que Deus tem. E a Bíblia diz que Jesus vai destruir o anticristo com um sopro da sua boca. Se você acender uma vela e você assoprar na vela, o que vai acontecer? O fogo apaga. Então, para a gente é tão simples, Patrícia, você pegar uma vela que está acesa, irmã Cícia, e você assoprar ela se apagar. Aquilo é muito simples, você não faz muito esforço. O anticristo, irmãos, ele recebeu também poder, ele tem poder para se transformar em anjo de luz, ele é poderoso, ele engana, ele é terrível, ele é sagaz, ele é destruidor.
Mas a Bíblia diz que Jesus, o poderoso, o valente dos valentes, vai destruir o anticristo com um sopro da sua boca. Apenas um sopro. Apenas um sopro. Olha o poder do Deus que você serve. Glória a Deus. Esse é o Deus em que possamos adorar, irmãos. Se você vai estudar sobre candomblé, sobre centro de macumba, sobre magia negra, sobre essas coisas, satanismo, você vai ver que eles têm Satanás como poderoso, né? Nossa, eles têm ele como é poderoso, os demônios, os guias, o terrível. Mas, irmãos, Satanás não é nada. Satanás é um cachorrinho na coleira que tem limites, né? Então, eu costumo dizer que Satanás é o macaco ele imita, né? Então, ele não cria nada, não faz nada, ele imita o que Deus já fez, mas Deus é poderoso que vai pegar Satanás e vai destruir. Então, você que talvez vai me ouvir esse vídeo, você vai ouvir esse vídeo lá na frente, você que serve ao inimigo de alguma forma, que está trabalhando para o diabo de alguma forma, ele não tem poder coisa nenhuma. Corra para Jesus, né? Corra para Jesus, porque ele vai te levar para o inferno. Se você não procurar salvar a tua alma, ele vai te destruir. Então ele não tem poder para te livrar coisa nenhuma. Ele vai te levar à condenação, porque isso é a ideia do diabo. É destruir, é matar, roubar e destruir pessoas, matar vidas. Então o anticristo ele vai se levantar com poder, mas um poder limitado. Então Jesus, quando vir, ele vai destruir o anticristo com um sopro da sua boca. E a Bíblia diz que muito mais, o Diego, ele vai amarrar Satanás, prendê-lo por 1000 anos, e aí ele vai reinar com a igreja por 1000 anos. Você consegue glorificar a Deus? Então, o que nós aprendemos aqui? Algo muito interessante, para a gente caminhar para o fim aqui. Ele fará que todos, grandes e pequenos, livres, ricos, sem exceção, colocarão essa marca. E quando as pessoas colocarem essa marca, agora elas serão controladas por esse sistema, pelo poder do anticristo. Mas elas terão uma punição grande por Deus. Por quê? Porque essas pessoas tiveram a oportunidade de ser salvas, mas elas não quiseram. Pastor, e o que fazer? O que nós vamos fazer? Vamos estudar um pouco de Deus. O que a gente vai fazer para se livrar disso? O que vai acontecer? E a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela está sendo guardada, ela está sendo preparada, e há um cuidado tão especial com a igreja, porque a Bíblia diz que Satanás não pode tocar na igreja, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então observe, por favor, irmãos, cuidado com o sistema, com o que está acontecendo, preste muita atenção, porque você é a igreja de Deus, você é a igreja de Cristo, você é a noiva, nós somos a noiva. Vamos tomar muito cuidado, ficar atento. Ensine os seus filhos, ensine essas coisas, ensine a palavra, ensine as pessoas que você convive, pregue isso para as pessoas precisam saber essas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer em breve, tudo está caminhando para isso. Isso não é mensagem maluca, isso é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus para nossas vidas. E nós temos que se preocupar com isso, irmão. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. Agora, observe, eu quero ler um texto. Pastor, o que a gente vai fazer? Nós somos diferentes, sabe por quê? Porque nós temos um ser em nós que o mundo não pode ter. Por isso que o mundo será enganado e contaminado. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1 e verso de número 12. Efésios 1, 12. Efésios 1, 12. Olha o que está escrito.
verso de número 11, para a gente entender melhor, diz assim, Efésios: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Atente para isso. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Deus olhou para você, predestinou você à salvação. Se Ele predestinou você à salvação e você entendeu isso, quando que você entendeu isso? Quando você se converteu a Cristo, houve o arrependimento, você confessou que Cristo é o Senhor da sua alma. Quando você confessou que Cristo é o único Salvador da sua vida, você confessou os seus pecados e você entendeu isso. Você já estava predestinado ao céu, você só fez a confissão. Fazendo essa confissão, algo extraordinário aconteceu com você. Aleluia. Então o anticristo não tem poder sobre a tua vida. Porque olha o que está acontecendo aqui. Que coisa linda, maravilhosa. Conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Porque o propósito de Deus é salvar o ser humano, é salvar o mundo. Mas nem todos querem salvação. E observa, irmãs, como isso é interessante. E aí a Bíblia diz: grande o que fez todas as coisas, segundo o seu conselho da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é que o mundo seja salvo. Portanto, você que está me ouvindo aí, que ainda não aceitou Jesus, você pode ser salvo, mas salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Você precisa saber disso. Olha que coisa tremenda. E o verso 12 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos está depois que ouviste, em que também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Guarde isso no seu coração. Depois que você ouviu a palavra da verdade, aí você entendeu: ah, então esse é o meu Salvador, então esse é o caminho certo, então eu quero esse Deus. Oh, glória a Deus. Ah, como o Heraldo está dizendo ali, há poder no sangue de Cristo. O sangue de Cristo comprou você. Por quê? Porque há um poder tremendo, o qual o diabo não pode parar isso, não pode revogar, não pode nada. Porque há poder no sangue de Cristo, e esse sangue nos salvou, evangelista Félix. E olha o que ele disse: porque quando nós entendemos essas coisas, foi quando nós ouvimos, Patrícia, a palavra da verdade, porque só a palavra da verdade consegue libertar. A Bíblia diz em Timóteo que nos últimos dias se levantarão espíritos enganadores, e eles enganarão a muitos, e muitos se afastarão da fé na verdade de Deus, que é a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho. Então os espíritos enganadores enganarão as pessoas com doutrinas de demônios, e essas pessoas abandonarão a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da salvação, irmão, é o evangelho da verdade. Então não tem como fugir da verdade. Se alguém está pregando mentira para você, são espíritos enganadores que estão enganando você. Tome muito cuidado, porque a palavra da verdade, ela transforma vida, liberta pessoas, muda caráteres, e assim sucessivamente. Essa é a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, irmão Félix. E vamos caminhar um pouquinho. Olha o que ele vai dizer. Coloca os olhos no texto. Olha o que ele disse: em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aí é para você dar um glória aí na casa. Grande Deus. Fosse selado com o Espírito da promessa. Agora observe, só quem tem esse Espírito da promessa é quem se converteu, entendeu a crucificação, entendeu a cruz, o sofrimento de Cristo, para que Cristo veio. Então quem entende isso, aceita Ele como Salvador e recebe esse selo do Espírito Santo. Então esse selo do Espírito Santo vai te empurrar para a salvação, vai te levar para o céu, vai te preparar para o arrebatamento, para que você não receba a marca da besta e possa ser levado pelo sistema
que vai levar as pessoas à destruição. Só esse Espírito Santo é quem pode fazer com que a gente permaneça firme, aguardando a vinda do noivo. Você pode glorificar a Deus por isso. Observe como isso é maravilhoso, Félix. E vamos trabalhar um pouquinho no mesmo Efésios. Só vira a página. Vai lá para o capítulo 4, Félix. Capítulo 4, verso 30. Olha o que está escrito. E eu já vou caminhar para o fim. Capítulo 4, verso 5, Félix. 30? Capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Dá para você dar um glória aí, irmão? Você precisa ouvir isso. Olha como isso é maravilhoso, velho. Isso me chama a atenção muito, sabe por quê? O texto começa: não entristeçais o Espírito Santo. O que Paulo quis dizer? Você é a casa, tem alguém que é o seu dono, que mora em você, e você precisa tomar cuidado para não entristecer o dono da casa, irmãos. Viu? Tome muito cuidado, por quê? Porque o dono da casa, que selou você, o Espírito Santo, tem ciúme de você. Graças a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quem se prostitui peca contra o corpo. Todo pecado, ele não peca contra o corpo, mas o pecado de prostituição, ele peca contra o corpo. E o corpo é a casa, é o templo do Espírito, é o qual ele tem ciúme. Então ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É importante notar, você que está me ouvindo, que o Espírito Santo selou você, o crente é selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E o que é o dia da redenção? É o dia em que você será tirado com rapidez da terra. É o dia em que você será arrebatado da terra. É o dia em que a trombeta vai tocar e você será arrebatado. É o dia da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, que estão aguardando também a vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus. Então só vai acontecer isso quem tem o Espírito Santo de Deus. A importância de você servir a Cristo e ter o Espírito Santo é você entender que quando implantar essa regra diabólica nas pessoas, o Espírito Santo que selou você já tem tirado você deste lugar terrível, deste mundo contaminado que é a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo, porque ele vai entregar a noiva ou noivo. Então cuidado para você não entristecer o Espírito Santo com palavras, com atitudes, com desejos que o inimigo coloca. Vamos tomar muito cuidado nos últimos tempos, porque muitas coisas estão aparecendo, são muitos pratos, são muitas oportunidades. O inimigo está lutando com todas as armas, mas nós temos que tomar cuidado. O sistema já está preparado, tudo já está sendo preparado, o poder político, o que nós estamos passando e vivendo, o sofrimento que nós estamos passando já aqui, né? As tribulações, as aflições, tudo isso é o início do que está para acontecer, daquilo que está por trás. Aquilo que vai vir ainda sobre os homens, sobre a terra, sofrimentos terríveis. Mas a Bíblia está dizendo aqui um segredo lindo para você. Ei, foste selado com o Espírito Santo por causa da verdade que entrou em você. Olha como isso é lindo. Aí ele disse assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dia da redenção, Félix, irmãos, vocês estão me ouvindo aí? É o dia em que o Senhor arrebatará a sua igreja. Aleluia. Agora, eu quero dizer a você que ainda não se converteu, por favor, aceite a Cristo. Receba o Espírito Santo na tua vida para que Ele possa socorrer você. Corra depressa para os braços do Senhor. Você que está na sua casa agora, talvez você não está me ouvindo agora, mas vai ouvir esse vídeo. Corra para Cristo, procure uma igreja, procure alguém, se converta,
Peça para Deus escrever o seu nome no livro da vida enquanto há tempo, porque em breve o inimigo vai se manifestar e o anticristo vai usar o poder satânico para prender as pessoas a um sistema que não tem mais volta, que o final dele é inferno. Você que está sendo enganado, sai fora daí. Você que está na macumbaria, no espiritismo, você que está na bruxaria, você que está sendo enganado, jovens, porque a maioria dos jovens, corra depressa, porque o diabo vai matar você, vai destruir você. Corre depressa. Enquanto há tempo, Deus quer salvar a tua vida. Eu fui chamado para pregar salvação e eu sinto a presença de Deus aqui para dizer para você: corra depressa para os braços de Jesus, não tem outro caminho. Só há proteção nele, só há salvação em Cristo Jesus. E agora eu quero chamar a atenção das lideranças. Vem aqui você e fique lá. Mas eu quero até trazer a câmera para cá, tá? Vocês liderança, pastores, meus amigos, irmãos, tá? Pare, irmão, de pregar prosperidade. Preste atenção. Você que sobe no monte, aí mostra que está orando lá, mas está lá preocupado com dízimo, pedindo dinheiro. Irmão, vai pregar salvação. Prega salvação para as pessoas. Pare de enganar as pessoas com palavras fingidas, enganadoras. Prega salvação, prega a volta de Cristo, prega arrependimento, mostra para eles que o anticristo vai se manifestar. Prega para eles, irmãos, como se isentar da marca da besta, como se isentar, como fugir da ira do inferno. Para de pregar bobagem que não está escrito, pregar engano. Ei, Deus chamou você para pregar o evangelho da salvação, e se você não pregar, vai ter um preço a ser pago, meu irmão, pelo amor de Deus. Deus te chamou para pregar salvação. Pare com isso. Pregue palavras que convencem pessoas e que mudam pessoas. Pare de lançar profecias e revelações que não acontecem e que as pessoas não mudam e que no outro dia a sua casa está destruída. Pregue salvação, porque a salvação vai levar pessoas aos céus, ao reino de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e que Deus guarde a sua vida. E tome cuidado, porque o sistema está aí. Amém? Busque a Deus, porque Ele pode guardar a tua vida e salvar a tua casa. Agora nós vamos finalizar com louvor, né? Que agora vai sair, em nome de Jesus. Fique conosco aí, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem outro, vai fazer? Vai sim, né? Eu canto desde pequenininho, não sei porque saiu. O Diegão já botou aqui, ó. Aleluia. Há um momento que Deus se cala e não ouça a sua voz. Minha alma grita forte, oh glória, e o mal me destrói. Há momento que Deus se cala. Tenho aprendido, Jesus. Eu tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Oh, aleluia! Para frente devo andar, no silêncio eu aprendi
te devo andar. Siga em frente. No silêncio eu aprendi que Ele está me moldar. faz de mim um valor, pois que é grato Ele já foi. Quando está em eu ouço a voz de Jesus. No silêncio você Foi o inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que ele estava a atrapalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele não tarda e nem falhará. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, meu irmão. Ele não tarda e não falhará. Ele vem com a solução. esse é o Jesus. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado a todos. Todos vocês sejam abençoados. Uma semana de vitória.